Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estou aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que tem assuntos e temas diversos, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, com base no texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da falsidade, das mentiras, de tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua preciosa palavra. E o programa de hoje, nós temos como tema Resposta do Alto. Então, o tema de hoje é um tema propício para a minha vida e para a sua vida. Resposta do alto. Nós acreditamos que toda a resposta para a nossa jornada e caminhada nesta terra, ela venha do alto. Do alto por quê? Porque vem do céu. Por que vem do céu? Porque vem de Deus, do Pai das luzes, do Deus eterno e todo-poderoso que criou os céus e a terra. E nós vamos estar compartilhando um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías. Eu gostaria de ler um versículo inicial, para que depois nós vamos decorrendo pelo livro, pela passagem da Bíblia e aí compartilhando aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida por meio desse programa. Esse primeiro bloco eu quero ler o que está em Isaías capítulo 37, versículo de número 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Esta passagem é uma passagem forte que fala de que Deus enviou o seu anjo, o anjo do Senhor, que na Bíblia tem uma representação no Velho Testamento, de Jesus Cristo, aquele que no Velho Testamento não era revelado, mas ele existe desde o princípio, quando nós vamos lá no livro de Gênesis, na criação do mundo e na criação do ser humano em especial, a palavra de Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine. Deus abençoou a sua criação. Macho e fêmea, Deus os criou e Deus os abençoou. Quando nós lemos esse texto, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no princípio desde a criação de todas as coisas. E nesse trecho nós estamos vendo uma resposta que vem do alto a uma situação que estava passando o povo de Israel, o povo de Judá. Eles estavam sendo cercados, nós vamos ver no livro de Isaías, que o rei Ezequias, era o rei que governava aquele período, o rei de Israel, ele estava cercado com o exército assírio para dominar Jerusalém, para invadir e dominar Jerusalém. E naquele momento, o rei toma uma atitude. Vamos ver aqui o trecho da palavra de Deus, começando no capítulo 36, diz assim, e aconteceu no ano 10º, no quarto do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, esse rei, o rei da Síria, Senaqueribe, um homem terrível, um rei, um imperador dominador, ditador, e ele dominava aquele império e, num determinado momento, ele resolveu subir contra o reino de Judá. Lembrando que tinham dois reinos, reino de Israel, reino de Judá. Hoje o contexto todo já unificado, só Israel. Mas naquele momento ele levanta contra o reino de Judá. O reino de Judá era um reino que servia a Deus, era muito mais próximo de Deus do que o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Reino de Judá, capital Jerusalém. O reino de Judá, servindo ao Senhor, agradando aos olhos do Senhor, e o reino de Israel foi quando dividiu, logo depois do reino de Salomão, que eram 12 tribos, e aí eles foram divididos em dois reinos, reino do norte, reino do sul. Reino do norte, capital Samaria, reino das 10 tribos, que é o reino de Israel. E Judá, 2 tribos,
capital Jerusalém. Este reino, né, que tinha lá suas cidades, Senaqueribe vai atacar, cerca Jerusalém e vai atacar. E o rei Ezequias, próximo de Deus, ele estava assustado, com medo, mas o que acontece quando isso decorre naquele momento? Nós vamos ver no capítulo 37, nos versículos 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Que coisa tremenda, né? O rei Ezequias, um homem que temia a Deus, rei governante de um país, num determinado momento ele está numa situação difícil, ou seja, o rei Senaqueribe já havia atacado e dominado o reino do norte, que é o reino de Israel, e num determinado momento ele, não contente com isso, resolveu atacar e dominar o reino de Judá, aquele reino menor, mas que era muito próximo de Deus. E aí ele toma algumas cidades e cerca Jerusalém e ameaça o rei Ezequias e ameaça todo o povo. E naquele momento, o que Ezequias, um rei, ele faz? Ele toma uma atitude, ele toma uma decisão na vida dele, naquele momento difícil. Eu creio que ele temeu, porque qualquer ser humano, né, num momento desse, teme, mas ele tomou a decisão certa. O que ele fez? Ele rasgou as suas vestes reais. O que quer dizer isso, trazendo o significado, a essência disso? Ele se humilhou diante de Deus. Quando ele rasga as suas vestes reais, ele diz assim, ó, Deus, ele diz para Deus, Deus, eu não posso, eu sou pequeno, né? Não adianta o meu poder de rei, por isso eu rasgo as minhas vestes diante do Senhor, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. E o que ele faz? Ele troca as suas vestes reais e coloca vestes de pano de saco. Essas vestes de pano de saco significam vestes simples, né? E ele se humilha diante de Deus. E com essas vestes de pano de saco, ele voltando para ele mesmo, não mais como as vestes reais, ele entra na casa do Senhor, ele entra na casa de Deus. Ele vai buscar solução, refúgio, resposta diante de Deus. Que atitude, né? Eu não sei qual é a sua função, qual é o seu cargo, qual é o seu título, mas olha aí, um homem de Deus, um rei, mas homem de Deus, num determinado momento da vida dele, quando ele está num momento difícil da vida dele, quando ele é afrontado pelo inimigo, ele toma uma atitude, e a atitude dele vai ter um resultado. Atitude correta, atitude certa, tem um resultado bom, né? Um resultado surpreendente, maravilhoso. E ele tomou essa decisão e entrou na casa de Deus. De qualquer forma, não, ele se humilhou e foi buscar uma resposta do alto, uma resposta de Deus. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa de hoje, do Momento de Reflexão, com o tema Resposta do Alto. Nós voltamos já já, fica aí mais um minutinho, nós voltamos já já com o segundo bloco do programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Resposta do Alto, né? Nós compartilhamos agora há pouco, no primeiro bloco, nós lemos o texto de Isaías, capítulo 37, versículo 36, que fala sobre uma resposta de Deus do alto. O próprio anjo do Senhor veio contra o exército assírio e feriu de morte todos aqueles soldados que estavam cercando Jerusalém. Nós lemos o primeiro versículo do capítulo 36 de Isaías, o primeiro versículo do capítulo 37 de Isaías, relatando o que havia acontecido naquele momento, né? Aquele momento em que o reino de Judá, Jerusalém, é cercada por um rei sanguinário,
terrível chamado Senaqueribe, o rei dos assírios, né? E ele vem com seu exército para tentar tomar Jerusalém, destruir o seu povo, levar o povo cativo, uma parte matar e destronar o rei e o rei Ezequias. Rei Ezequias considerado um homem que andava com Deus, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, que tomou muitas atitudes no seu reinado, servindo a Deus, né? Diferente de um monte de governantes, né, espalhados pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, que não estão nem aí com Deus, blasfemam de Deus, brincam com as coisas de Deus, né, e levam uma opressão maligna para todo o seu povo, cometendo corrupções, injustiças, maldades, mentindo descaradamente, né? E isso nós temos visto no mundo todo, mas em especial, infelizmente, no Brasil, né? Mas aquele rei, que é o modelo, o rei Ezequias, ele, ao receber essa notícia, ao ver que Jerusalém estava cercado, várias cidades do reino já tinham sido dominadas, e ele está ali afrontado por aquele rei, aquele imperador de outra nação, do outro império, né, maligno, que só quer o mal, só quer a destruição, né, como diz a palavra de Deus em João 10:10, o ladrão, que é o mal, veio para roubar, matar e destruir. É o diabo, seus demônios e todos aqueles que servem ao mal, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. E assim veio Senaqueribe para tentar matar e destruir o reino de Judá, destruir o rei, destruir o povo. Mas o rei, temente a Deus, teve medo, mas teve atitude. Não importa se eu e você temos medo em algumas coisas da nossa vida, em alguns momentos, em algumas circunstâncias. O importante é a atitude que eu vou tomar diante da dificuldade, mesmo que essa dificuldade possa provocar em mim e em você um medo. O medo é uma situação momentânea. Mas a minha decisão e a sua decisão, a minha postura e a sua postura vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Mas não só na minha e na sua. Pode impactar família, famílias e até cidade e nação. E aí o que o rei tomou de decisão? Ele rasgou suas vestes reais, se despiu dessa veste, colocou uma veste de saco, que é uma veste que representa humilhação diante de Deus, e dessa forma ele entrou na casa de Deus. Ele foi buscar uma resposta de Deus para aquilo que ele poderia fazer ou que Deus poderia fazer por ele. Então, nesse momento que ele entra na casa de Deus, ele envia os seus servos para irem diante do profeta, o profeta Isaías, para falar com ele o que estava acontecendo e o que ele deveria fazer naquele momento, né? No versículo 3 diz assim: e disseram-lhe assim, diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegadas são os filhos ao parto e a força não há para dar à luz. Ele estava sentindo uma angústia muito grande. E aí no versículo 4 diz assim: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Quem é Isaías? Isaías era um homem de Deus, um profeta naquele lugar. Então, o rei Ezequias vai para a casa de Deus, apresenta as suas necessidades diante de Deus e, ao mesmo tempo, ele envia os seus servos, aqueles ajudantes dele, ele envia eles para ir ao encontro do profeta em outro lugar para apresentar todos os afrontos desse Senaqueribe, desse rei, desse imperador maligno, ditador, né, opressor, e ele vai lá e fala com Isaías. Eles vão lá pedir uma orientação de Isaías. Isaías fala com Deus e tem uma resposta para o rei, né? Enquanto isso, que eles vão buscar toda essa resposta, o que acontece? Lá em volta, Jerusalém cercado, e eles continuam com aqueles afrontos totais. Mas Isaías tinha uma resposta, dizendo que nenhuma flecha seria lançada contra Jerusalém e contra o povo de Jerusalém.
e que aqueles que vieram e cercaram Jerusalém, eles iam voltar do mesmo jeito que eles, né, o líder deles ia voltar e ninguém ia ser atingido. E assim ele recebe aquela resposta. Mas logo em seguida, aquele ditador, aquele imperador e aquele exército começa a afrontar novamente o rei Ezequias. Em vez deles irem embora, eles não vão, eles continuam persistindo, né? O diabo, os homens maus, as pessoas más, elas continuam perseverando na maldade. Mas Ezequias perseverou na busca de Deus. O povo perseverou na busca de Deus. E ali naquele momento, eles vão buscar a Deus, eles se consagram, eles jejuam, eles oram, né? Eles vão fazer a coisa certa, buscar a resposta do alto. Naquele momento em que eles estão fazendo tudo isso, os inimigos enviam cartas blasfemando, debochando, dizendo que esse Deus que está lá no céu não vai poder fazer nada contra o Império Assírio. Por quê? Porque o Império Assírio já dominou um monte de países que tinham vários tipos de deuses, né? Só que eles não sabiam que o Deus vivo, o Deus único, o Deus de Israel, que é o Deus por meio de Jesus Cristo nos dias de hoje, esse Deus ninguém tinha dominado. Eles não tinham enfrentado esse poder. Ele tinha enfrentado o poder de nações que acreditam em deuses que não são deuses, que não é Deus. São de mentira, de engano, de falsidade. E aí novamente, com esse afronto dessas cartas, ele novamente vai diante do Senhor, né? Versículo 15, e orou Ezequias ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve as palavras que nesse Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. O que Ezequias, o rei Ezequias faz? Apresenta as cartas, apresenta o rei Senaqueribe os afrontos, as blasfêmias desse homem, desse ditador, desse imperador, ditador maligno, ele apresenta diante de Deus. Então nós estamos agora encerrando o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema A Resposta do Alto. Com essa passagem de Ezequias, nós vamos para um breve intervalo, fica aí que nós voltamos já já com o terceiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Resposta do Alto. Nós estamos meditando no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 36 e 37, que fala da história do rei Ezequias, que ele foi afrontado pelo rei Senaqueribe, um imperador, né, que dominava nações, um império grande naquela época, o Império Assírio, e de repente ele resolve mexer com um país pequeno, o país de Judá, e ali num reino, rei Ezequias, um homem que servia a Deus, um rei diferenciado, né? Hoje a maioria dos líderes políticos, presidentes, reis de outras nações, não estão nem aí com Deus, não servem a Deus, debocham de Deus, mas ele não, um homem temente a Deus, servia a Deus, e aí ele está sendo, o Senaqueribe e o seu exército cerca ali. Ele já tinha ido orar, pedir direção para Deus, resposta para Deus, o profeta já tinha falado que não ia permitir que nada acontecesse, mas o rei Senaqueribe, o ditador, o opressor maligno ali, continua afrontando o rei Ezequias e o Jerusalém, e aí ele manda cartas blasfemando contra o Deus de Ezequias. E Ezequias, o que ele faz? Nesse segundo momento, ele pega essas cartas e ele leva essas cartas de novo diante de Deus. Vai na casa de Deus
e apresenta todas as blasfêmias e todas as afrontas que Senaqueribe está fazendo. E foi assim que nós encerramos o segundo bloco. Enquanto ele está ali orando na casa de Deus, apresentando tudo isso, o que aconteceu? Deus visita o profeta Isaías, homem de Deus, e traz uma resposta por meio do profeta. Capítulo 37, versículo 21, diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a sua cabeça detrás de ti. No versículo 22, está dizendo assim, como se o reino ali de Judá é pequeno, mas são filhos de Deus. Então a filha de Sião, a filha de Israel, ela faz assim com a cabeça, tipo assim, ele não sabe com quem ele está mexendo. Não está mexendo com a gente, mas está mexendo com o nosso Deus. No versículo 23 diz assim: A quem afrontaste e blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o santo de Israel. Então no versículo 23, o profeta Isaías está falando, sabe contra quem esse rei Senaqueribe, que acha que é o imperador do mundo, ele está afrontando? O santo de Israel, o Deus vivo, é a ele que está afrontando. Quando nós vemos hoje, na política, ou na justiça, que pode ser chamada de injustiça, a gente vê homens afrontando a Deus, perseguindo pessoas injustamente, cometendo corrupção, eles não têm noção que eles estão afrontando o mesmo Deus, o Deus eterno, o Deus vivo, o Santo de Israel, que é o de Israel e é o nosso, nós principalmente que cremos na palavra de Deus. E ele continua, no versículo 29, por causa do teu furor contra mim, por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, portanto porei um anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus está dando uma resposta. Primeiro falando, estava me afrontando, e a resposta é o seguinte: vou pôr um anzol no teu nariz e vou puxar, fazer você voltar, retroceder. Continuando, versículo de número 33, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheiras contra ela. Pelo caminho, versículo 34, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Quem é esse Senhor aqui? Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Versículo 35, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus declara, esta cidade está protegida, eu vou livrá-la, você não vai entrar e vai voltar. Quem está falando isso? O próprio Deus. E aí nós vamos para o versículo áureo do tema do programa de hoje, que é a resposta do alto, e aí vem a resposta do alto. Olha o que aconteceu, versículo 36, então saiu o anjo do Senhor significa Jesus Cristo no Velho Testamento, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã, o povo de Deus, o rei Ezequias e o seu exército, quando eles levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Olha que coisa tremenda, Deus mandou uma resposta sobrenatural do alto. Esses homens que estão blasfemando contra Deus, esses homens, homens e mulheres, que estão afrontando o Deus vivo, que estão servindo ao diabo, servindo ao mal, que estão fazendo coisas, atrocidades em outras nações e no Brasil, eles vão pagar um preço muito caro. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus, porque toda vez que se afronta as coisas de Deus,
tem um preço caro. Deus não tem o pecador por inocente, principalmente o maldoso, né? Aquele que pratica a injustiça, a mentira, a maldade, a corrupção. Deus não tem ele. Ou se arrepende, ou vai vir a resposta. Senaqueribe continuou insistindo no erro. Na primeira já tinha tido uma resposta, mas ele continuou insistindo. E aí veio a resposta do alto. O anjo do Senhor, numa noite, feriu 185 mil do exército assírio. E não matou Senaqueribe, hein, no primeiro momento. Mas olha o que aconteceu, versículo 37. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, quando viu aquela ação de Deus, se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive. Nínive é a capital da Síria, né? Daquele reinado todo. E no versículo 38, e sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisroque, é o Deus deles, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada e escaparam para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que coisa tremenda. Deus mandou a resposta. Matou, destruiu, dizimou o exército do inimigo e depois Senaqueribe fugiu, voltou para a capital achando que estava seguro lá e lá mesmo teve uma emboscada dos seus próprios filhos que o mataram e um dos seus filhos passou a reinar. Isso é a resposta que vem do alto, do sobrenatural de Deus, porque Deus não permite que a injustiça, que a maldade continue imperando. Assim como nós vimos na história, vários ditadores malignos, homens maus, terríveis, né, num determinado momento pagaram um preço caro, assim é nos dias de hoje. Por quê? Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus da cruz já foi crucificado, ele ressuscitou e ele tem todo o poder nos céus e na terra, conforme fala em Apocalipse. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o todo-poderoso. E é esse todo-poderoso que vai responder à tua necessidade, à tua oração. Por isso, se achegai-vos a ele, que ele se achegará a vós. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Senhor é esse? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus e é o todo-poderoso. Eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por esse testemunho bíblico, Senhor, compartilhado com os teus filhos e filhas. Eu peço que o Senhor visite cada vida, Senhor, que está conosco, que está sendo alcançada agora, cada família, cada lar, cada instituição, Senhor, que o Senhor venha tocar nessas vidas, mudar a história deles, que o Senhor venha responder aos oprimidos, Senhor, aos injustiçados, Senhor, aos feridos, aos maltratados, aqueles que, Senhor, são caluniados, Senhor, que o Senhor venha agir de uma forma preciosa e poderosa. Queremos entregar os inimigos, os nossos inimigos naturais e espirituais em tuas mãos poderosas, Senhor, e confiamos no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por estarmos juntos em mais um programa Momento de Reflexão, né? Eu quero desejar que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. Nos encontramos no próximo programa Momento de Reflexão. Deus abençoe.